Olá! Muito bom ter você aqui, mais uma aula, nossa aula semanal, que fica aqui, fica por um tempo aqui à disposição, né, no nosso link da bio. E depois de um tempo, o plano é que ela migre lá para a nossa plataforma e fique à disposição somente dos assinantes. Então eu estou aqui, Cláudio Soares, mais uma vez, gravando mais uma aula aqui para vocês. Eu sou um dos professores da escola Bimedia Class e lá dentro também terão outras aulas e aqui também no nosso canal aqui fora algumas aulas também poderão ser com outras pessoas, né? Eu falo aqui basicamente de marketing digital com um foco muito grande aqui na parte de conteúdo, na parte de produção de conteúdo e de como que a gente pode otimizar o nosso trabalho e colocar o conteúdo para trabalhar para a gente aí no dia a dia, para trabalhar em função do nosso negócio, em função das nossas marcas, para ajudar a gente a vender melhor, para ajudar a gente a ser melhor reconhecido e todas as estratégias possíveis em torno de conteúdo. Só que para que você possa aplicar essas estratégias depois, você precisa dominar essa parte inicial, essa parte prévia, né, que é de como é que você constrói, como é que você monta seus processos de produção e de criação, para que você possa fazer isso com agilidade, com escala, com qualidade e, logicamente, sem sofrimento aí, e sem precisar ficar escravo das plataformas digitais, né? Seja o Instagram, seja TikTok, seja YouTube, seja LinkedIn, Facebook ou qualquer outra rede que venha a surgir. Qualquer outra plataforma que venha a aparecer aí na nossa frente, elas vão precisar que a gente esteja lá de maneira profissional, de maneira otimizada e os processos, né, de produção de conteúdo eles vão ser sempre pertinentes. Então são habilidades aí que vão te ajudar muito no seu dia a dia. Então a gente está aí com essas aulas acontecendo e elas vão ficar aqui um tempo aqui no link da bio e depois a gente vai colocar elas exclusivas lá para os nossos alunos. Então aproveite, assista. E se você já está assistindo dentro da plataforma, parabéns, você fez uma ótima escolha e você está dentro de um ambiente que vai te ajudar muito aí a colocar o digital para trabalhar para você. Deixa eu reduzir a minha câmera no centro, pequenininho, vou colocar eu aqui à esquerda no cantinho. A aula de hoje é o como definir a sua linha editorial de forma prática. Por que eu estou trazendo falando desse jeito, de forma prática? Porque é uma coisa que eu observei aí ao longo dos anos, que sempre que se fala em linha editorial, as pessoas tendem a querer complicar, mistificar e querer colocar aí certas barreiras e obstáculos, muita magia em cima, quando na verdade, se você souber olhar como o que é uma linha editorial, você vai ver que é muito mais fácil e muito mais simples você já começar a organizar a sua hoje mesmo, a partir dessa aula, porque a minha ideia aqui é quebrar todas as fantasias e obstáculos que foram criados aí na sua cabeça em relação à linha editorial. Então eu resumi de uma maneira muito clara, espero que esteja clara, né, porque está claro para mim, né? Resumi de uma maneira muito objetiva e muito clara o que eu considero ser uma linha editorial e como que você deve raciocinar para montar a sua. Eu trouxe aqui 2 exemplos, mas o raciocínio que está aplicado a esses 2 exemplos, ele serve muito para você aplicar para qualquer negócio, para qualquer nicho, porque você vai adaptando, né? Adaptando a maneira de pensar, o peso entre cada tipo de tema, como eu vou colocar aqui, e você vai ver que isso vai te ajudar muito a montar a sua de um jeito que vai funcionar bem legal aí no seu dia a dia. Eu não vou entrar aqui em detalhes de formato, de técnica. Eu quero que a gente entenda o tipo de conteúdo, a maneira que a gente vai ter, os tons que a gente pode dar para esse conteúdo dentro dessas linhas editoriais. Então vamos aqui para o próximo slide. Então eu trouxe aqui um resuminho bem simples aqui.
eu chamo de linha editorial os temas que fazem parte do seu negócio. Tá? Aqui é uma definição muito clara, onde a gente traça uma linha e eu tenho que colocar em cima dessa linha o que faz parte e para baixo dessa linha o que não faz parte. Então o que eu vou olhar aqui somente, primeiro, o que faz parte do meu negócio. Então eu trouxe 4 tipos, 4 classificações de tipos de conteúdo, pode ter mais, isso aqui, como eu disse, isso aqui é a minha visão prática da minha vivência, da minha experiência com clientes, com vários projetos ao longo de vários anos, onde eu estou trazendo aqui de uma maneira muito didática como eu acho que as pessoas deveriam olhar o que é uma linha editorial. Conteúdo que ensina, conteúdo que informa, conteúdo que entretém e conteúdo que vende. Conteúdo que ensina, por exemplo, essa aula é um conteúdo que ensina, ela faz parte da nossa linha editorial aqui como professores online e como escola digital que ensina boas práticas, que ensina técnicas para pessoas que estão aqui a trabalho na internet. Então, conteúdos que ensinam, sejam de forma mais longa ou de forma mais curta e mais compacta, fazem parte da nossa linha editorial. Conteúdos que informam também. Conteúdos que informam seriam conteúdos que trazem informações úteis sobre temas que têm a ver com os negócios dos quais a gente faz parte, seriam assim novidades sobre as plataformas, dados sobre mercado digital. Isso seriam conteúdos que informam, e eu poderia trazer isso com um viés, com uma interpretação minha, um ponto de vista, ou como que isso poderia ser útil aí para as pessoas que a gente quer que aprendam algo com esse conteúdo. Conteúdo que entretém, é um conteúdo que tem um viés mais de diversão, mas ele também pode trazer nele camadas de ensinar algo, de informar algo e até de vender algo. E conteúdo que vende, que é o conteúdo quando você realmente vai para a parte mais comercial, mas você também pode usar o conteúdo que vende misturado com um pouco do entretenimento, um pouco da informação. Mas basicamente eu trago esses 4 tipos de conteúdo porque você vai ver que no desenrolar aí da construção da sua linha editorial, você vai acabar caindo em algum desses tipos e, de acordo com o balanceamento que você vai dando aí na construção do seu conteúdo, você vai ter mais peso para um lado, mais peso para outro, e isso vai ter que estar muito alinhado aos objetivos da sua persona. Aqui é uma parte muito importante que muita gente se perde nisso aqui. Muita gente começa a fazer conteúdo meio genérico. Vou ensinar, por exemplo, vou falar de finanças ali, aí começa a fazer uns conteúdos que falam de tudo, para todos, e não foca num tipo de persona que é realmente para quem você quer vender. Então até no próximo slide a gente vai aqui dar uma reafirmada no que é persona, também é um resumo da minha visão do que é persona, sem nenhum tipo de complicação, porque eu quero realmente simplificar e tornar isso aqui muito prático e muito aplicável aí para o seu negócio. Então aqui, linha editorial e a persona. Essas aqui são minhas palavras, eu escrevi isso aqui. Representação mais próxima do tipo de pessoa para quem pretende vender. Eu acho que é o resumo mais resumido de persona que eu já encontrei até hoje. E ele vai além de características demográficas. Vamos parar aqui, prestar atenção, porque isso aqui é muito importante. Por que é uma representação mais próxima do tipo de pessoa para quem pretende vender? Porque não é uma representação imaginária. A persona não é um ente imaginário, inalcançável, perfeito, que você coloca lá, esse é o cliente ideal, inatingível. Não, ele é o tipo de pessoa real para quem você pretende vender. Então você precisa ter isso em mente, porque você vai moldar toda a sua comunicação, toda a maneira como você explica, a maneira como você fala, a maneira como você traz as informações, como você digere ou reinterpreta as informações. Opa, deu um tilt na minha tela ali. Já voltou ao normal. A maneira como você reinterpreta as informações relevantes aí para o seu nicho, para o seu mercado, e você coloca isso de um ponto de vista que se torna muito conectado com o tipo de pessoa para quem você quer falar.
né? Você não tem como a gente falar com todo mundo ao mesmo tempo. Você pode falar com várias pessoas, é possível, sim. Por exemplo, aqui dentro do conteúdo que eu trago através aqui do claudiosoares.creator, esse conteúdo eu tenho basicamente duas pessoas aqui com quem eu gosto de conversar e gosto de provocar algum tipo de reação, algum tipo de conexão. Uma persona bem importante são pessoas que estão interessadas em produzir conteúdo mais profissional ou super profissional para seu próprio negócio. E a outra são pessoas que pretendem produzir conteúdo mais profissional ou cada vez com muita qualidade e muita técnica para pessoas que têm negócios e vão contratar essas pessoas. Em algum momento dessa trajetória, esses dois públicos podem se conectar e isso é uma outra história, mas as coisas que eu falo, as coisas que eu ensino aqui, elas são aplicáveis para esses dois tipos de público, porque são técnicas muito idênticas, né? Onde a diferença está em que um executa para uso próprio e o outro executa para o projeto, o negócio de outra pessoa. Mas são essas duas pessoas, basicamente, que eu procuro encontrar aqui. Então, são pessoas, homens e mulheres, que têm aí uma faixa etária ali entre 25, 50 anos, que eu consigo conversar com várias faixas etárias aqui dentro do Instagram e dos canais onde eu atuo. Então eu consigo ter uma abrangência de persona bem maior do que pensar só em público-alvo, que levaria mais assim a características demográficas. Homens e mulheres de faixa etária tal, e que moram em tal lugar, não sei o que tal. Não, a persona vai além disso, tá? Ela engloba as características emocionais, profissionais. Então, por exemplo, aqui dentro das minhas personas, eu tenho pessoas que estão em transição de carreira, eu tenho pessoas que estão começando uma nova profissão, eu tenho pessoas que estão usando o digital pro seu negócio, colocando agora o digital como um aliado do seu negócio para trabalhar para elas no dia a dia. Então são vários tipos de persona, mas basicamente em torno desses dois que eu falei aqui. Então vamos agora aqui para mais um slide para fazer mais separações aqui e trazer um pouquinho de umas regrinhas práticas e mais em tom de recomendação, tá? A ideia aqui não é criar uma regra rígida e falar, não, se você não fizer assim, está errado. Até porque isso não é uma ciência exata, isso tem muito peso subjetivo em cima, mas tem muita experiência aqui que eu estou trazendo que envolve aqui questões de fazer, errar, acertar e ir modelando as coisas para que elas cheguem no ponto que a gente quer. Então eu trouxe duas recomendações bem simples, porque a minha ideia aqui nessa aula é simplificar para vocês o que é esse universo de persona, para que vocês saiam dessa aula e nunca mais se confundam o que é persona, para que serve e para que não serve. Então, o box verde, eu criei ele bem verde e vermelho mesmo, que é para ficar bem didático, assim, de propósito, para você saber o que eu considero que deve e que não deve entrar. É uma coisa que eu gosto de fazer, é quase uma decisão binária, assim, tá? Então, se tem a ver com o seu negócio e pode ser positivo, pode ser útil, pode ser relevante ali para a sua audiência, ele entra na sua linha editorial, o assunto, né? O tema que você quer trazer para dentro. Se o assunto é fora do tema central e ele é desconectado dos interesses da sua audiência, se ele não vai agregar nada de bom, não vai fazer nenhuma transformação positiva em direção aos seus objetivos de negócio aqui, não entra. Tá? Um exemplo prático disso é política. Esse eu acho que é o tipo de tema que mais gera problema quando está relacionado ao negócio. Assim. Você precisa trazer o tema de política para dentro do seu negócio, isso vai ser positivo para a sua audiência, vai ser bom, você tem algo a ganhar com isso, em trazer esse tipo de discussão para dentro do seu dia a dia de negócio, do seu dia a dia profissional. Se o seu bom senso disser que não tem a ver, você vai deixar de fora. Não entra, política não entra. Simples assim. Agora, se
vamos supor que você fala de finanças, voltando ao assunto de finanças de novo, porque eu acho que ele é um dos tipos de assunto que se conecta muito com política, porque economia e política, eles andam muito juntos, assim. Dependendo do viés que você tiver para dar para o assunto política, ele pode entrar. Se não for só uma coisa gratuita e sem nenhum propósito, ele pode entrar. Então tá vendo que um mesmo assunto pode fazer sentido ou não, dependendo qual é a sua área de atuação. Então se você tiver como trazer o assunto de maneira que ele se encaixe com propósito, com um viés de contribuir para a sua linha editorial, para contribuir com a sua construção de conteúdos, manda ver. Se não, bota no quadrado vermelho e segue em frente. Agora vamos olhar aqui 2 exemplos bem práticos e bem didáticos que eu montei para que a gente entenda como é que eu transformo esse raciocínio bem simplificador e desmistificador aqui de o que é linha editorial, para a gente olhar isso, como que seria essa construção e essa execução num dia a dia, numa realidade. Aqui, ó. Vamos olhar uma personagem aqui. Ó. Então eu criei uma personagem aqui, Lia, que é o nome da minha mãe. Padeira especializada em pães artesanais. E ela atende clientes na região do seu negócio, /casa. E eu coloquei como persona desejada para ela pessoas que apreciam boa comida artesanal, sem tempo para fazer em casa e que gostam de variar sabores. Então ela tem essas pessoas para quem ela quer poder chegar mais próximo dessas pessoas através do seu conteúdo, através de transformar esses conteúdos depois em anúncios. Isso são outros detalhes que a gente vai ver em aulas mais avançadas e maneiras mais, usando técnicas mais específicas de como é que você trabalha essas 2 pontas, né, do conteúdo colocado no orgânico, mais o conteúdo usando as mídias pagas, que é o que eu chamo de estratégia híbrida, né? Quando você faz as 2 coisas trabalharem juntas. E isso aí eu vou explicar em aulas mais avançadas, mas já fiquem com isso na cabeça, porque esse é um ponto muito importante e é uma mudança de jogo onde você sai muito na frente da concorrência que só está pensando em colocar post sem estratégia e sem um raciocínio mais apurado em cima disso. Então como que seria uma linha editorial aqui para a Dona Lia? Aqui, ó. Eu coloquei aqui de maneira bem prática e muito simples os pontos, porque em cima desses pontos você consegue desdobrar aqui toda a produção de conteúdo para que a Dona Lia agora ande, né, com os seus canais digitais e ela possa tirar o máximo de proveito ali do digital para vender mais, para aparecer mais, para aumentar o seu reconhecimento, para poder fazer mais negócio. Então os temas que fazem parte do seu negócio. Para quem trabalha com alimento, eu acho que é imprescindível, e isso tem um peso gigantesco na linha editorial, que é o food porn dos produtos prontos, né? No caso dos pães prontos, dos pães doces. Né? O que é o food porn, para quem não está acostumado com esse termo? Food porn é a maneira explícita e escancarada que você mostra os produtos, né? o lado apetitoso dos produtos, com uma boa iluminação, você torna o produto altamente desejável pelo visual mesmo. Né? Então você faz as pessoas olharem ali o seu conteúdo e sentirem, né, assim, olhar um vídeo, uma foto e sentirem a vontade de consumir aquilo ali somente pelo desejo que ele desperta já no cérebro das pessoas quando elas olham aquela guloseima ali na frente, na tela delas. Né? Outra coisa bem legal para quem trabalha com produção, com produtos artesanais, seja alimentos ou não, né, é mostrar o processo do preparo, mostrando a qualidade dos ingredientes, mostrar esse bastidor, como que é feito, detalhes. Isso aí você pode trabalhar com recursos visuais bem simples e práticos, mas com ceninhas curtas ali de plano detalhe, de farinha, dos ingredientes sendo misturados, da máquina fazendo o produto, sempre cenas curtas, tá? Pensando que a gente vive hoje num universo cada vez mais rápido, cada vez de consumo mais praticamente instantâneo, né, de
de vídeos, de mini vídeos, então não é... Eu vejo muita gente errando aí nessa parte aí de fazer vídeo aí para os seus negócios, fazendo vídeos que são muito longos, muito demorados, assim. A gente vai ter aulas falando mais dessa parte de dinâmica visual, de como é que você pensa, né, os seus mini roteiros, para que você tire proveito aí do seu celular, que já é uma mini produtora de vídeo super bacana, aí, que você consegue gravar vídeos de um jeito bem legal. Então você fazer essas captações aí no dia a dia e vai salvando isso para você poder depois editar e montar aí materiaizinhos legais, mostrando esse bastidor, né? Outra coisa bacana que você também pode, né, que a dona Lia poderia usar bastante aí, seriam depoimentos. Depoimentos que ela pode colher esses depoimentos dos seus clientes de várias maneiras. Tem cliente que pode mandar ali uma foto do produto na casa da pessoa ali, tomando café, uma foto caseira mesmo, tá? E mandar um recadinho, né? Pode mandar ali uma mensagem de WhatsApp, e aí ela pode usar esse print de tela. Se a pessoa for bem desenvolta, ela pode gravar um videozinho agradecendo ou elogiando. Então todo tipo de feedback, né, que a clientela vai dando, isso pode ser usado para alimentar sua linha editorial. Então quando você coloca tudo isso para rodar junto, o efeito que você quer imprimir na cabeça do seu consumidor é que você tem produto apetitoso e alta qualidade e outros atributos que vão sendo construídos em volta, porque quando você puxa essas coisas para perto das pessoas, você também trabalha aqui um pouco de valor agregado, percepção de preço mais alto, e não, aí você também se protege um pouco de uma concorrência que trabalha só por preço. Então quando você foca em ter essa qualidade visual, essa boa apresentação e você deixa isso explícito para a sua audiência, você consegue se blindar de uma possível briga de preços onde quem vende mais barato ganha. Porque a gente quer buscar aqui o consumidor que nos perceba como os melhores, os mais gostosos, os que vale a pena pagar o preço que você está pedindo e não o preço mais baratinho. Então isso aqui é muito legal na sua construção do seu brand, da maneira que você é percebido pelos seus clientes. E eu coloquei aqui na caixinha azul, eu estou colocando aqui como opcional, rotina fora da produção, né, comprando ingredientes, embalagens, coisas que você ache que são pertinentes para você mostrar no paralelo, que não tem a ver com os produtos. Eu coloquei aqui como opcional porque não é todo mundo que tem vontade, né, de expor esse outro lado. E eu sei que muita gente fala assim, mas você tem que colocar o seu lado do dia a dia, porque isso conecta melhor com as pessoas. Sim, faz sentido, pode ajudar sim a conectar melhor. Mas o que realmente vai te posicionar na parte comercial que te interessa, como uma marca relevante nesse segmento que você está atuando, são esses 3 quadradinhos de cima que eu coloquei de exemplo. São esse tipo de conteúdo ali em cima que vai... Nossa, minha mão está recortando. É esse tipo de conteúdo ali em cima que vai reforçar essas características positivas que você quer que as pessoas percebam você dentro do seu negócio. Então eu coloco essa parte do lado pessoal mais como opcional, porque eu acho que isso aqui não deve ser colocado como regra para todo mundo, porque não é todo mundo que gosta de fazer isso e que tem essa desenvoltura ou que tem vontade de fazer isso. Se no desenrolar do seu projeto você achar que faz sentido, que agora você já está mais à vontade, já está ali pronto para brincar com a câmera, falar alguma coisa, dar uma opinião que seja fora ali do âmbito de produto, beleza, manda ver e não tenha medo de errar, faz, testa, refaz, publica sem dó mesmo, ainda mais se for usar aí mídias mais efêmeras, né, como stories, né, que depois de 24 horas desaparecem. Ali é perfeito para você fazer coisas erradas, né, entre aspas, né, e elas vão desaparecer e nada que vai machucar aí a sua reputação a ponto de se tornar irreversível. Então, esse seria um exemplo, né, de uma linha editorial muito prática montada aqui para a dona Lia Padeira. Vamos ver mais um exemplo e aí a gente vai seguindo com a nossa aula. Eu acho que essa aula ela ficou tão prática e tão sequinha que ela vai durar menos de 1 hora, que é meio que o teto que eu estipulo aqui para as aulas, né? Porque a gente tem aulas enxutas, porque eu sei que pessoas aí que empreendem e trabalham e estão correndo atrás não tem tempo para ficar assistindo aula de 3, 4 horas seguidas.
Então a ideia aqui dentro da Bmedia Class é que a gente tenha várias aulas, mas todas elas sejam compactas e muito úteis. Então você já sai com uma aula, você termina de ver uma aula, você já vai ter conteúdo para você aplicar e já começar a ver transformação aí no seu negócio e já começar a ter resultado, porque a gente quer muito que você tenha resultado, porque é isso que vai fazer o sucesso de todos nós, né? O seu e o nosso. Vamos aqui para o próximo exemplo. Troca de slide, meu filho. Trocou aqui. O próximo slide é um exemplo que eu coloquei aqui, que é da Ana, uma psicóloga que atende diversos perfis de pessoas, principalmente mulheres e adolescentes. Por acaso, Ana é o nome da minha esposa. Eu estou trazendo toda a família para dentro desses exemplos aqui. E ela atende somente online. Tá? Isso é um detalhe bem importante e muito... É um diferencial bem legal para quem tem um mercado aí sem fronteira geográfica. Né? Você não depende das pessoas que estão somente no seu círculo direto e na sua região de atuação. Né? E a persona desejada que eu coloquei aqui para a Ana são pessoas que precisam de terapia para ajudar a resolver traumas, conflitos interpessoais e outros problemas emocionais. Como que eu montaria uma linha editorial aqui para a Ana para que ela saísse já operando e começando a produzir conteúdo nessa direção aqui, né? Quais seriam esses temas? Eu colocaria assim, uma linha seria a visão sobre problemas que as pessoas enfrentam. É muito legal quando você coloca a sua opinião, né, porque uma coisa que a gente tem que tentar evitar é fazer aquele conteúdo que é muito Google, né? É pegar lá como faz tal coisa. E ele coloca aquilo de maneira muito simples, sem dar um tempero próprio, sem dar uma personalidade. E essa personalidade ela pode ser dada de vários jeitos, né? Seja no tratamento visual que você coloca, seja no uso a maneira como você direciona as palavras para que aquilo tenha demonstre que aquilo ali está sendo feito com a sua visão daquele problema, sobre aquele assunto. Tá? Isso é muito importante, né? Você buscar isso aí você pode ir trabalhando com a prática mesmo, sabe? É muito mais fácil você começar fazendo um conteúdo um pouco mais engessadinho no começo e depois ele vai se soltando. Então não tenha essa pressa de pegar e amanhã já acertar de cara. O negócio é você ir fazendo e melhorando e aprimorando. Então essa coisa de colocar a sua visão sobre os problemas que as pessoas enfrentam, aqui no caso da Ana, mas isso serve também para o seu negócio, para o seu nicho. Todo mundo que trabalha, que presta serviço, vende um produto, tem problemas que as pessoas enfrentam. Então esse é um tipo de conteúdo que você pode trabalhar e você pode desenvolver uma infinidade de variações e apresentar isso de várias maneiras. Tá? Você pode, aqui você pode escrever, aqui você pode fazer vídeo, você pode fazer áudio, fazer audiogram. São formatos que eu já falei aqui, algumas aulas, eu vou falar deles e nós vamos ter lá dentro, né, temos aqui dentro, né, da escola já, aulas específicas de cada coisa, esmiuçando tecnicamente como que monta, como que faz. Então ali você vai aprender tudo isso. Como você pode identificar sintomas de que precisa de ajuda? Olha aqui que oportunidade bacana para você se posicionar, aparecer para as pessoas, mostrando para elas que elas podem ter um problema e você tem como ajudar a resolver. Né? Então você também pode contar sobre casos que você ajudou a resolver, que tipo de problemas que as pessoas já vieram e que você ajudou as pessoas a retomarem o rumo da vida ali, retomarem seu equilíbrio, encontrarem um jeito de se livrar de um trauma. São várias possibilidades aqui que acontecem aqui em cima. Assim como eu coloquei lá como opcional essa parte mais pessoal ali de mostrar um pouco da vida fora do atendimento, aqui também eu coloquei como opcional. Por quê? Eu acho, de novo, eu vou afirmar aqui, não é uma coisa que deveria ser tratada como regra. Eu acho que isso é um bônus do processo. Se você consegue fazer essa camada pessoal em torno do seu conteúdo mais profissional, lindo. Mas não é isso que vai fazer a grande diferença. A grande diferença está ali, ó, naquelas 3 caixinhas cor-de-rosa, aqueles 3 tipos que eu estou trazendo de sugestão. E você, agora pensando aí, olhando para o seu próprio nicho, você já vai começar a encontrar mais maneiras de pensar como puxar aí, né,
esses ramos, né, de conteúdo que você pode desenvolver. E aqui, no caso da Ana, o que eu acho que ela deveria imprimir na mente dos potenciais clientes dela? Confiança e solução. Ela tem que mostrar que ela é confiável para resolver esses problemas e que ela tem como chegar à solução deles. Esse conteúdo dela tem que ter como objetivo imprimir isso na mente das pessoas. Aí, de novo, ela passa a ser uma opção desejável e uma opção que não vai precisar também ficar brigando por preço, porque ninguém, em nenhum segmento, você deve se posicionar para ficar brigando por preço, seja produto ou serviço, a não ser que você tenha algo que seja muito commodity mesmo e que que todo mundo tem igual, mas aqui eu estou falando de coisas que você pode se diferenciar. Todos os segmentos que você puder se diferenciar, todos os segmentos que você puder usar a sua linha editorial como ferramenta de diferenciação, como ferramenta para se colocar numa posição única, onde as pessoas olhem para você com um olhar mais especial do que os seus pares no seu mercado, você sempre está fazendo melhor do que os outros. Tá? Isso sempre vai respingar para você como benefícios melhores na hora de você se posicionar comercialmente. Tá? Então vamos agora olhar um ciclo que eu acho muito importante, tendo colocado esses dois exemplos aqui, espero que tenha ficado bem claro, né? Vamos olhar agora o que a gente faz depois que a gente tem a nossa linha editorial trabalhando e como que a gente vai para a rua com ela. Troca o slide aqui, ó. Então aqui eu chamei de linha editorial em movimento. Depois que a gente bota as coisas para rodar, eu estou em movimento, estou com o material aqui andando, estou com post na rua, estou com vídeo, estou com tudo já acontecendo, eu preciso monitorar as métricas. Aqui, essa aula eu não vou falar detalhadamente, eu só vou pontuar as partes que eu acho importantes que a gente coloque atenção e depois nós vamos ter aulas específicas. Tem aula de métrica, aula explicando cada tipo de métrica, como que a gente correlaciona essas métricas, como que eu jogo essas métricas dentro de uma planilha para que eu escolha os meus posts campeões, tudo isso aqui está tudo dentro da estrutura da escola. Então, monitorar as métricas. Quando eu monitoro as métricas, eu planilho essas métricas para eu saber depois quais tipos de conteúdo que atraíram mais audiência. Isso aqui é muito importante, isso aqui é uma chave que muda o jogo, porque você começa agora, a partir desse raciocínio, a direcionar a sua energia produtiva, a sua energia criativa para produzir os conteúdos que vão fazer o teu negócio voar mais rápido. E aí você tem ali a sua listagem de posts campeões. E essa listagem vai fazer com que você invista mais tempo e mais energia em produzir mais vertentes e mais adaptações e versões desses posts campeões, para que você faça essa bola de neve rodar cada vez mais rápido e ficar cada vez maior. Então você vai criando ondas de audiência potencial em torno de você, cada vez melhores, né, cada vez mais qualificadas, e aí você coloca a máquina toda para trabalhar em função do seu negócio. É isso que é o botar o conteúdo para trabalhar para você. Então você vai trabalhar formatos variados, vai fazer teste, coloquei testar, vamos arrumar aqui. Testar sempre, Cláudio. Testar sempre, você vai testar, tem que testar sempre, porque é esse ciclo, né, de repetir, aprimorar sem parar, que vai fazer com que você evolua mais rápido e que você entre numa velocidade de cruzeiro aqui de produção e de entrega e de atração de audiência, que a coisa começa a andar num certo automático. Tá? Depois a gente vai ter aulas específicas explicando como é que você monta uma estratégia para você colocar esse raciocínio aqui dos posts campeões para trabalhar e como é que você usa os públicos invisíveis em volta de você. Inclusive tem uma aula inteira sobre públicos invisíveis, acho muito pertinente você assistir essa aula, porque ali vai abrir a sua cabeça para você entender o que são esses públicos invisíveis e como é que eles podem melhorar o seu negócio, tá bom? Então, esse resumo aqui é o resumo de como que a linha editorial vai andar a seu favor. Aí, voltando lá no comecinho, vamos só recapitular rapidinho aqui, o que é a linha editorial, né? Os tipos de conteúdo, o teor, né, de cada conteúdo que a gente tem que ter dentro da nossa linha.
e como ela está alinhada aos objetivos. Oh, meu Deus, olha quanto erro de digitação. Mas eu tô arrumando aqui, viu? Minha autorrevisão aqui tá meio falha. Eu escrevi direto no slide em vez de trazer o texto do Docs, ó, deu isso. Então, alinhada aos objetivos da sua persona. E aí a gente viu aqui o que é a persona de maneira sem loucura, sem complicar. Que a persona é essa representação mais próxima do tipo de pessoa para quem a gente pretende vender. É uma pessoa real. Né? Quem é a pessoa real que o seu negócio quer ter contato. É com essa pessoa que você vai procurar falar. Claro que essa persona está dentro de um bolo de pessoas chamado público-alvo, mas lá dentro tem as pessoas que você quer que elas tenham mais identificação com o seu negócio. Então elas independe, essa persona independe se ela tem 18 ou se ela tem 45 ou se ela tem 80 anos. Ela pode ter as características independente da idade dela. Isso é uma coisa muito legal você ter em mente. E daí a gente viu aqui rapidamente o que deve entrar e o que não deve entrar na nossa linha editorial. É mais uma divisória aqui, uma divisão, né, de bom senso que a gente tem que aplicar. Parece meio óbvio, mas muita gente não faz isso e acaba escorregando, trazendo para dentro da sua linha editorial questões que não ajudem nada no negócio e não vão fazer você ter sucesso. E aí a gente volta lá no nosso ciclo da repetição e do aprimoramento constante. Legal, meu povo? Então, olha, essa foi a nossa aula de como montar a sua linha editorial de forma muito prática e eu espero que realmente você pegue esse conteúdo, aplique e se divirta aí montando a sua linha editorial. Maravilha! Muito obrigado e nos vemos numa próxima aula.